Abra comigo no livro de Marcos. Livro de Marcos. É no versículo 25. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Do que ela sofria? E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Tendo despedido, a melhor versão seria assim: tendo gasto. Acabou o dinheiro dela com o tratamento, amém, gente? Sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou aonde? Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Aos discípulos: Jesus, você está ficando doido? Jesus, aí é difícil. Uma multidão dessa, você está perguntando quem te tocou? Ele: você não sabe nada, inocente. Alguém me tocou. Vou chegar lá. Preste atenção na riqueza de detalhe. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, cheia de medo e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, do que ele chamou ela? A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo. Me dá sua atenção. Essa é uma das histórias mais emblemáticas do Evangelho de Cristo. Dificilmente você não ouviu falar da mulher do fluxo de sangue. É assim que é o apelido dela, porque ela não tem nome. Mulher do fluxo de sangue. O texto começa dizendo, na verdade, que Jesus não estava indo curar essa mulher. Jesus estava indo curar a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. O destino da cura era a filha de Jairo. Jesus está passando pela cidade. Ele está andando em meio à multidão, entre os becos e vielas. E tinha uma mulher fora da cidade. Onde que ela vivia? O que dá um indício que ela vivia fora? A própria enfermidade. Pela lei de Moisés, qualquer pessoa, qualquer mulher que estivesse menstruada, no ciclo da menstruação, ela não convivia em sociedade. Existia uma cidade ao lado, um vilarejo ao lado de qualquer cidade, chamado Cidade Refúgio. Como é que chamava a cidade? Que era para as pessoas leprosas, para as pessoas enfermas. É como se fosse o hospital da cidade, vou falar assim. E pela lei de Moisés, esse povo era considerado impuro. Tanto é que a mulher, no período menstrual, ela não podia ter relação sexual com o marido. Era proibido pela lei. Essa mulher padecia há quantos anos? 12 anos. 12 anos sofrendo da mesma enfermidade. Alguns estudiosos, não é bíblico, mas eles afirmam que essa menina que virou mulher
na sua primeira menstruação, quando ela tinha aproximadamente 12 anos, esse fluxo sanguíneo não parou mais, ficou jorrando. Então provavelmente ela estava anêmica. Estou conjecturando, amém? Amém? Provavelmente ela estava sem força, sem energia, sem sais minerais. Pense em alguém com fluxo de sangue durante 12 anos. Então já era muito constrangedor para ela ter que morar fora do convívio social, fora da rotina normal de um ser humano. Imagina as consequências psicológicas, emocionais que foram geradas nessa jovem. Ela não tinha vida, ela não podia trabalhar, ninguém queria casar com ela, não arrumava um namorado, tudo por conta de uma doença. E tem hora na nossa vida que nem nosso dinheiro resolve. Deixa eu falar algo para alguém: tem coisa na nossa vida que nem o dinheiro resolve. Dá a entender, fica subentendido que a família dela tinha posses, ou que ela tinha algum dinheiro guardado, porque o texto vai dizer assim, que ela já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Então, não está falando de uma mulher que era quebrada, falida, pobre, miserável, não. Alguém que tinha pelo menos algum nível de recurso. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei qual é a sua dor. Agora, sabe o que acontece com essa mulher? Me pergunta o quê? A hemorragia era interna. A hemorragia era o quê? Essa mulher talvez está nos apontando de pessoas que, assim como eu e como ela, já sangraram por dentro e não sabiam o que fazer. Quantos de nós já não fomos excluídos da sociedade porque estávamos doentes por dentro, sangrando por dentro, e nós não achávamos a nossa cura? Quantos de nós não tivemos que ficar anos escondidos num quarto, numa cidade de refúgio, fugindo de situações? Por quê? Porque você sabia, ninguém talvez estava vendo, mas você sabia que você estava enfermo. Você sabia que você estava doente. Agora, caiu no ouvido dessa mulher, caiu no ouvido de quem? De um tal de Jesus. Um jovem por nome de Jesus. O texto usou a palavra fama. Ouvindo a fama, que fama? Que ele curava, que onde ele passava, o cego voltava a enxergar, o surdo voltava a ouvir, o mudo voltava a falar, o paralítico voltava a andar. Então, quando cai no ouvido dela que aquele mesmo Jesus que andava por toda Israel, que curava, que fazia milagres, sinais, maravilhas, estava passando na cidade, o que ela pensou? É a minha chance. Eu já gastei todo o meu dinheiro, todo o meu recurso, eu estou fraca, desnutrida, os médicos não querem mais cuidar, não acham solução, eu só tenho uma expectativa, eu só tenho uma esperança. O nome dele é? O nome dele é? O nome dele é? O texto fala que ela fez um plano para ser curada. Primeira coisa que você precisa para ser curado, me pergunta o quê? Você tem que saber que está doente. Ela só tomou a atitude de ir atrás da cura porque ela reconheceu: eu preciso de ajuda. Não foi Jesus que foi até ela. Inclusive 90% dos milagres Jesus não vai atrás de ninguém, é o povo que tem que ir atrás dele. A gente tem que parar de achar uma mania. Eu fico vendo uns pastores evangelistas, uns missionários por aí, que quase quer obrigar a pessoa a aceitar Jesus. Irmão, você está diminuindo o valor de Jesus. Foi Jesus que disse: entra numa cidade e prega o evangelho. Se aquela cidade não te receber com paz, com honra, respeitar a palavra, sai daquela cidade, bate o pó daquela cidade, e nenhum pó daquele povo você leva. Irmão, toda vez que você fica insistindo para alguém desesperadamente que ela precisa aceitar Jesus, dá a entender que é Jesus que está precisando dela. Até a forma de evangelizar tem que ser um pouquinho mais inteligente.
Por isso que você não vê eu discutindo, brigando. Você não vê eu apelando com os outros, principalmente na hora do apelo. Olha o nome do negócio, apelo. Olha o nome que a gente usa na igreja para falar Jesus, apelo. Nós estamos apelando. Aceita Jesus, por favor. Que é isso, irmão? Era o contrário. Deveria ser o contrário. Precisamos mudar essa mentalidade. Parece que se a gente não vier na igreja, quem está perdendo é a igreja. Parece que se a gente não ajudar o pastor, quem está perdendo é o pastor. Parece que se a sua família não converter, quem está perdendo é Jesus. O reino dos céus que está perdendo. Irmão, você acha mesmo que o reino dos céus está perdendo? Deixa eu te falar algo. A primeira coisa que você precisa entender, irmão, é que você é que precisa. O Pedro Daniel é que precisa. Por isso que a Bíblia vai dizer: os carentes de espírito, os pobres de espírito. Não estou falando de pobre financeiramente. Ali o pobre é no sentido de: eu reconheço que eu preciso. Eu reconheço que tem áreas na minha vida que eu não governo. Eu reconheço que tem áreas na minha vida, por mais talentoso, sábio, inteligente, eu reconheço que eu sou limitado e que eu sou homem. Se você quer um conselho de sabedoria, irmão, começa a reconhecer que você é homem. Toda vez que você entender que você é homem, que você é limitado, que eu sou limitado. Quer ver um negócio? Quem consegue ficar 3 dias sem dormir? Se não for por remédio ou por uma causa urgente, consegue? Não consegue. E se ficar, você vai gerar muitos problemas emocionais e físicos também. Por quê? Porque você tem uma limitação. O judeu pensa, quem fala judeu? O judeu pensa, ou parte do judaísmo imagina, que toda vez que você dorme, é Deus te mostrando o que é dependência. Que a Bíblia chama morte de sono, sono de morte. Tem alguém comigo? Diga amém. Você vê que Lázaro estava morto, aí Jesus falou assim: não, ele dorme. Quem lembra disso? Quem lembra disso? O judeu acredita que Deus não deu um sono profundo a Adão, que Deus matou Adão. Porque Adão não é o simbolismo de Cristo na cruz. Não é da costela de Adão que saiu a mulher. Não é da costela de Jesus que nasceu a igreja. Jesus não teve que morrer para que a noiva fosse revelada. Então tem uma linha dos judaísmos que acredita que Deus não deu sono profundo. Sono profundo na Bíblia é morte. Pastor, você acredita nisso? De vez em quando sim, de vez em quando não. Depende do dia, da hora e do humor. Tem coisa que é complicado de crer. É assim ou não é? Mas ao mesmo tempo tem coisa que é interessante. Então pensa. Essa mulher estava sofrendo. Ela ia padecer, ela ia morrer, irmão. Não tinha recurso para ela. Só que ela ouviu dizer que tinha um homem que tinha o poder de mudar a vida dela. Ela tomou uma atitude. Ela tomou o quê? Eu vou lá. É o que você fez hoje quando você saiu da sua casa. É o que você fez hoje quando você combinou com a sua amiga. É o que você fez hoje quando você combinou com seu pai, com seu filho, com a sua filha. Você reconheceu o que você precisa e você já tomou uma atitude. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Toca nele. Começa a tocar em Jesus. Será que você pode levantar a sua mão direita? Mas será que você já pode levantar a sua mão esquerda? Eu vim te dizer, filho, que o que determina o seu milagre não é o que o pastor prega. O que determina o seu milagre não é o que o Gabriel canta. O que determina o seu milagre não é a cor de LED. O que determina o seu milagre não é se tem 1.000, 2.000, 3.000. O que determina o seu e o meu milagre é a forma que nós chegamos diante dele. E eu tenho uma boa notícia para dizer: aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Então, meu filho, Jesus está passando esse corredor agora. Jesus está passando esse corredor agora. Jesus acabou de passar aqui. Jesus acabou de passar lá no fundo. Toca nele, fala com ele, grita para ele, chama a atenção dele. Não seja normal, não seja comum. Toca nele. Bate na mão de 2 pessoas. Bate na mão de 2 pessoas. Fala para ela assim: hoje à noite eu vou tocar em Jesus. Fala para ela. Fala para ela: essa é a noite que eu vou tocar em Jesus. Se for para ele, pode ser melhor.
Deixa eu te explicar um negócio, filho. A multidão quer o mesmo que você. Todo mundo saiu de casa com a mesma expectativa. Todo mundo quer que Deus fala, que Deus revela, que Deus batiza, que Deus cura, que Deus liberta. Aí Deus podia falar comigo: ei, o que determina não é o pastor, é você. Zaqueu sobe no sicômoro. Zaqueu era baixinho, subiu na árvore. Jesus entendeu. Como que um homem tão rico sobe numa árvore? Ele não quer só me ver, ele quer me conhecer. Pastor, por que minha vida não está mudando? Talvez você é espectador de Jesus. Talvez você ouviu dizer e foi para a praça. Eu ouvi dizer que a Boa Nova enche. E daí? Eu ouvi dizer que lá é legal. E daí? Eu quero saber qual é o nível da sua entrega quando você encontra com Jesus. É isso que determina a sua vida. Não é um dia, 2 dias. Estou falando de vida. É a sua determinação. Eu vou lá e vou tocar nele. Eu não quero só ver. Eu não quero só ouvir falar. Eu quero sentir. Eu quero me envolver. Eu estou te convidando nessa noite a pensar como tem sido a sua fé diante dele. Não trate como normal aquilo que é sobrenatural. Não trate como normal aquilo que é sobrenatural. Jesus, meu filho, tem poder de mudar qualquer história. Para de achar que para você não tem jeito. Para de achar que isso acontece com o outro. Para de achar que culto é coisa normal. Não é. Nós estamos em um ambiente que milagres podem acontecer. Paralítico pode voltar a andar. Cego pode voltar a ver. O surdo pode voltar a ouvir. O seu casamento pode ser restaurado. A sua empresa pode se levantar. Eu vim ser profeta nessa noite para alguém. Levanta a mão direita, meu filho, mas levanta a mão esquerda. Eu estou te dizendo que aonde Jesus está e alguém toca nele, milagres acontecem instantaneamente. Tem milagre hoje, eu estou sentindo. Ai, meu Deus. Olha a fala. Olha o que estava no coração dessa mulher. Se eu apenas tocar. O nível de fé dela era muito alto. Qual é o seu nível de fé? Sabe o que ela estava dizendo? Ele é tão poderoso que ele não precisa nem falar. Deus não fala comigo, nem precisa. Só toca. Você está esperando de Deus aquilo que está em você. Mas ela montou um plano. Ela falou assim: se eu apenas tocar, só o fato dela determinar que ela ia honrar Jesus, o milagre já foi desbloqueado. A honra é o maior predispositivo de uma vida abençoada. Presta atenção. A honra é o maior dispositivo de uma vida abençoada. Honrarei os que me honram, está escrito, depois tem que ler, viu? Honrarei os que me, desprezarei os que me Honre ao Senhor com todos os teus bens, com toda a fazenda da sua casa, com todas as primícias do teu ganho. Eu encherei de vinho os teus lagares. Eu vou fazer transbordar os teus celeiros. É só você fazer o quê? Honrar. Saul conhecia o poder da honra. Quem? Saul entendia o que era a honra. Quem? Saul está procurando o animal do pai. Tinha se extraviado, tinha perdido o animal do pai. E ele já tinha procurado. E aí ele fala para o obreiro dele: vamos voltar para casa, porque pode ser que agora o meu pai já não está mais preocupado com um cordeiro, com ovelha, com cachorro, com gato, com periquito, papagaio. Não, pegou ou não? Pode ser que agora o meu pai está sofrendo por minha causa, então vamos voltar. Aí o obreiro, um conselheiro, um homem de Deus. Por isso que a gente precisa se cercar de pessoas que têm um bom conselho na hora certa. Saul, um profeta aqui nessa terra, tem um quê? Vamos lá nele. Saul entendia o princípio da honra. Olha o que Saul falou assim: eu não posso ir porque eu não tenho nada para ofertar. Saul falou isso. Eu não posso ir porque eu não tenho nada para ofertar. Naquele ato ele já honrou o profeta, mesmo sem dar. Mesmo sem dar ele honrou. Ele sabia: como que eu vou diante do profeta pedir uma bênção, pedir um milagre,
e eu não vou levar nenhum queijo para ele, vou levar nenhuma goiabada. Irmão, não traz queijo mais para mim não, que eu estou lá em casa, eu estou fazendo estoque de queijo, até perdendo queijo. Presta atenção. O obreiro falou assim: eu te empresto. Eu o quê? Eu o quê? Amigo bom, hein? De vez em quando a gente precisa desse amigo que acredita mais no nosso milagre do que a gente mesmo. De quem que você está se cercando? De pessoas que te sugam, te usam, te jogam fora, te colocam para baixo, te manipulam, te humilham? Ou de pessoas que não desistem de você receber o seu milagre e ainda patrocina isso? Esse é o tipo de gente que você tem que caminhar, que quando tem algo perdido na sua vida, ele ajuda a encontrar. Para de andar, irmão, para de andar com tranqueira, com baboseira, com gente chata, enjoada, invejosa, ciumenta, cebosa, vou pelar, endemoniada. Tem gente endemoniada caminhando com a gente. Sai, capeta! Sai, demônio! Tem gente que está todo mundo rindo, ele está assim, ó. Aí você olha para a cara dele e fala assim, ó: o que é isso que você está panguando? O que está na sua alma que você não consegue dar um sorriso, meu filho e minha filha? Tem lugar que você está, que está todo mundo ajudando, trabalhando, se envolvendo, aí tem um que está sentado assim, ó. Ai, menina, estou tão cansada hoje. É porque o espírito da preguiça entrou na sua alma. Tem gente que não ajuda em nada, tem gente que só atrapalha a nossa vida. Deixa eu te falar, irmão, você não precisa de muito, não. Para de achar que você precisa de muita gente na sua vida. Você precisa das pessoas certas. Saúl tinha um obreiro maravilhoso. O obreiro falou assim: eu te empresto, no dia que você puder você me paga. Então vamos lá. Olha que engraçado, quando eles chegam lá na casa de Samuel, o que eles foram procurar? Fala, animal do pai. O que eles foram procurar? O que eles foram procurar? Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá um cutucão. Ele fala assim: não dorme no cu do pastor Pedro não, irmão, isso é pecado. Qual é? Arruma um café aí que eu quero ficar louco aqui hoje. Olha, vamos subir. Chegaram lá, o que eles foram buscar? Animal do pai. Pentecostal conversa assim, irmão. Você me ajuda a pregar. Aí eu sinto um negócio assim, entendeu? Pegou? Quando eles chegaram lá, a primeira palavra de Samuel: pode ficar em paz. Nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos adorar a Deus, eu preciso te entregar um negócio. Aí, não, mas eu estou agoniado, eu estou atribulado, eu estou ansioso, porque o animal... Pode ficar tranquilo que o animal que você estava procurando já foi encontrado. Então obrigado, estou indo embora. Não, eu preciso falar com você. Fala o quê? Você é o novo rei de Israel. Foi procurar jumento, saiu ungida rei. Talvez você veio procurar uma coisa aqui, mas só porque você decidiu honrar Jesus, você vai sair daqui com coisas maiores, com coisas superiores, com coisas gloriosas. Você veio pegar migalha, Ele vai te dar o pão inteiro. Você vai pedir uma resposta, Ele vai te dar um universo de resposta. Eu vim ser profeta e dizer: é só você honrar Jesus, é só você honrar o altar de Jesus, é só você honrar a pessoa dele. Ele é exagerado, Ele sabe fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, até mesmo sonhado. Nem aquilo que o coração, nem aquilo que o ouvido ouviu, olhos não viram e ainda não desceu ao coração do homem, é aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Será que tem alguém que crê, que vem buscar alguma coisa, mas vai sair com coisas maiores e superiores? Faz algum barulho, meu filho, faz algum barulho, fala alguma coisa. Se eu fosse você, eu falava assim: Gabriel Barreto, põe a mão na minha cabeça que eu quero, viu, Gabriel? O homem ganhou um carro, gente. Nós não estamos ganhando nem para o ímpar. O homem ganhou um carro, eu estava ouvindo. Para que essas coisas chegam na hora certa. Ganhou o carro, Jesus tem a unção. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Se eu apenas tocar, se
Só que tem um detalhe, pergunta qual? Mulher impura não podia tocar em homem. Primeiro desafio dela, fala multidão. Eu tenho uma notícia para te dar. Aonde você quer chegar, também tem uma multidão que quer. E aí? E aí? Essa cadeira que você quer assumir, tem uma multidão que quer. Esse troféu que você quer levar, tem uma multidão que quer. Esse varão solteiro que entrou na igreja, bonitão, empresário. Essa varoa, filho, que apareceu aí, que você já está de olho. Pois é, se você viu, tem muita gente que também viu. Inclusive a Kelly foi na minha célula e meu amigo queria namorar com ela primeiro que eu. Foi. Lembra disso? Quase que eu perdi para a concorrência, irmão. Ainda bem que ela não foi com a cara do cidadão, imagina. Deus enviar a bênção lá na minha casa, o cara pular na minha frente. Hein? Primeira coisa que você vai ter que enfrentar para você viver uma vida de milagre: uma multidão. E multidão é multidão, viu, irmão? Tem de tudo. Tem gente honesta, tem gente desonesta. Não viu o Gabriel falando que tomou o calote? É. Tem gente que te ajuda, tem gente que te atrapalha. Tem gente que te incentiva, tem gente que te persegue. Multidão. Multidão, meu filho, tem de tudo. Aqui é selva. Isso aqui, ó, filhinho, tem de bom ânimo. Olha o que Jesus está pregando para nós. Se fosse no dia de hoje, alguém ia falar que ele era coach. Está escrito: filhinho, tens. É motivação ou não é? Mas não pode motivar mais na igreja. Eu queria ver se falar isso para Jesus. Jesus vivia motivando as pessoas: seja forte, seja corajoso, não temas, eu te fortaleço, eu te sustento. Mas tem uma meia dúzia de gente enjoada, com a vida derrotada, que não cuida de ninguém, que nunca pastoreou, que fica jogando as pessoas para baixo. Jesus veio pregar, foi boas novas. Foi o quê? Foi o quê? Boas notícias, boas novas. Jesus falou que inúmeras pessoas seriam duplamente felizes. Está escrito: bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? 2 vezes mais feliz do que uma pessoa comum. Só você pesquisar. Toda pessoa bem-aventurada não é que ela é uma aventureira, não confunda. Não é que ela é uma maluca que sai por aí fazendo as coisas para Jesus, não. A pessoa bem-aventurada, se você estudar a palavra bem-aventurado, jogar no Google, significa aquele que é duplamente feliz. Quem quer ser duplamente feliz aqui? Quem quer ser duplamente feliz aqui? Eu também quero. Segunda coisa, a lei dizia que ela não podia tocar em Jesus. E aí? Você fica com a lei? Ou com aquele que pode mudar a sua vida? Acho que eu fui muito pesado agora. A lei dizia que mulher impura não podia tocar em. Você fica com a lei? Ou com aquele que pode mudar a sua vida? Aparentemente não podia curar no sábado. Jesus fazia questão de curar no sábado. Ele era apaixonado em curar no sábado. Ele tinha um negócio com o sábado. Até um dia que eles falam assim: mas como é que é? Você não respeita o sábado, não? Aí ele olhou para o cara do cara e falou assim: eu sou o sábado. Ah, eu amo Jesus e o humor dele. Você não sabe? Está escrito na lei que não pode. Ninguém pode fazer nada no sábado. Aí ele faz uma pergunta: o que ele faz? O que ele faz? Se você tiver uma ovelha
e ela cair em uma ribanceira, em uma vala, e for sábado, você deixa a ovelha morrer ou você salva a ovelha? Salva a ovelha. Então, não podia curar no sábado. Ele pega um homem da mão mirrada. O homem do quê? O homem da mão mirrada. O homem do quê? E cura ele no sábado, dentro da sinagoga, dentro do lugar que era proibido. O que importa mais? O dia da semana, a forma que foi feita, ou o milagre que foi estabelecido? O religioso fica discutindo ponto e vírgula. É isso que me mata no religioso: a insensibilidade, a falta de humanidade. Porque você e eu estamos sendo usados para mudar histórias, para tocar em vidas, para trazer para a vida quem estava morto. Mas você quer saber? Onde você arrumou isso aí? De onde você tirou essa ideia? Jesus cura um homem na entrada do templo. Aquele homem que vivia pedindo esmolas, pediu inúmeras vezes. Jesus cura esse homem através de Pedro e João. Ele entra correndo para dentro do templo. Para onde que ele foi? Pelo menos grato ele era, porque tem muita gente que é curada e vai para fora. Ele entra no templo. E aí esse cara questionou: mas quem te curou? Quem te curou? Ele falou assim: não quero nem saber quem foi. Não quero saber se você crê, se você não crê, se você concorda, não concorda. Eu só quero saber que tem 38 que eu tô, tem muitos anos que eu estou aqui padecendo, ninguém nunca me ajudou. Quem me ajudou foi o tal de Jesus. Vocês perseguem, que vocês criticam. Tinha um homem no tanque de Betesda, 38 anos padecendo. Quantos anos? Ninguém ajudou. Ele mesmo disse: não tem ninguém que me lance no tanque. Jesus foi lá e curou ele. Começaram a questionar ele: quem te curou? Como é que foi isso? Aí ele: o tal de Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Depois que ele reencontrou Jesus, foi aquele homem ali que me curou. E o povo incomodado. Você tem uma escolha: ou você para de fazer aquilo que você foi chamado pela opinião do povo, ou você enterra os seus talentos pela opinião do povo, pelo aquele conjunto de regras que vem para matar. É a Bíblia que diz, não sou eu, que o ministério da morte era o ministério da lei. A lei nunca transformou, a lei nunca salvou, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, está escrito. Agora o amor, a pessoa de Jesus, a graça do Eterno, o poder do Espírito Santo, a bondade de Deus, essa, meu filho, aonde ela chega não importa. É por isso que muita gente não entende. Mas ele não era católico? Aonde que Deus assinou um contrato que ele só cura crente? Mas pastor Pedro, ele não é espírita? Aonde Deus assinou um contrato que ele só cura crente? Pelo contrário, vai dizer que em Israel havia vários leprosos, mas o único que ele curou naquela época de Elias foi Naamã. Na época de Elias havia várias viúvas em Israel, mas a única que ele multiplicou o azeite e a farinha foi uma mulher de fora de Israel. Pergunta por quê? Jesus estava mostrando que ele não está preso na sua religião, que ele veio para o gentio, que ele é a graça, que ele está acima das leis, que ele está acima do sábado, que ele está acima da opinião alheia, que ele não vai te pedir bênção, ele não vai te pedir autoridade. Então dá um recado para o seu irmão fofoqueiro, para o seu cunhado perseguidor, aquele religioso e chato. Fala com ele: eu não preciso da sua religião, eu preciso daquele que morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Será que tem alguém que pode adorar esse Jesus? Será que alguém que pode adorar esse Jesus? Será que alguém que pode celebrar? A religião é especialista em não deixar pessoas impuras se achegar a Jesus. Hoje eu vim para esbagaçar o diabo. Vou falar de novo, se você quiser anotar e depois me marcar. A religião é especialista em não deixar pessoas impuras tocar em Jesus. Rézia. A lei era: não toque nele. Está em Números e está em Êxodo.
Mas ela era inteligente, ela era o quê? Ela era o quê? Se eu apenas tocar na orla da tua veste. Me presta a sua atenção. Tem um segredo aqui, tem o quê? Quem já viu um talit? Quem já viu um talit? É aquele lenço que os pastores no Brasil gostam de usar. Aquele lenço era uma obrigação. Só que ele era obrigado a usar nas coxas. Aonde? E as franjinhas ficava caída aqui, ó. Qualquer judeu ortodoxo, você vai ver isso. Umas franjinhas penduradas assim, do lado do bolso. É porque aquele lenço está nas partes íntimas, protegendo e lembrando: existe um Deus, existe uma lei. Mas no momento da oração, eles também cobrem a cabeça com um talit que vem em cima. Também tem aquelas franjinhas. Só que o certo mesmo é que essas franjinhas tocassem lá na beira do vestido ou da saia, da túnica, melhor dizendo. Era a borda do vestido, eram essas cordinhas. E essas cordinhas têm um significado muito violento. Outro dia eu falo só da cordinha, mas de forma resumida, as cordinhas na orla da veste simboliza a lei. Simboliza o quê? A palavra, os mandamentos. Cada cordinha daquela simbolizava um versículo. Se eu apenas tocar na orla da tua, se eu apenas tocar naquilo que simboliza, que representa a sua palavra. Depois você pode ler no Novo Testamento. Não foi só dessa vez que aquela orla curou, tá? Inúmeras vezes essa orla foi usada para curar. Estou te afirmando isso, só para a gente ganhar tempo. Amém? Depois dessa mulher do fluxo de sangue, eles entenderam: se tocar na orla com fé, com ousadia, com coragem, tem poder naquele negócio. Os lenços de Paulo curava. Daí nasce o misticismo, daí nasce os feijão do Valdemiro, os tijolos não sei do quem. É por aí que vai. Entendeu? Conseguiu pegar ou não? Presta atenção. Ela pensou: vou tocar, mas como eu sou mulher impura, eu vou tocar sem ninguém ver. Eu vou tocar por trás. Quando ele passar, eu vou agachar escondidinha. Eu imagino que ela se tampou toda para ninguém ver que era aquela mulher do fluxo de sangue, que ela era conhecida. Quando ele passa, ele está indo curar a filha de? Então ele está se concentrando no milagre. Ele está preparando o espírito dele. Há um campo de poder ali, um dínamos ali. Ele está caminhando, de repente ele para. Eu imagino os discípulos fazendo assim com ele, ó. E já era daquela agonia. Pronto, o homem empacou, gente, minha filha morreu, e agora? Porque para um pai que perdeu uma filha, cada segundo é um ano. Ele para, ele faz o quê? E ele faz uma pergunta: quem me tocou? Eu preciso te informar algo. Me pergunta o quê? Que no caminho do seu milagre também tem outras pessoas que vão receber milagre. No caminho do seu milagre, outras pessoas podem te atravessar e receber o milagre. Quantas vezes você está, o milagre é seu, está quase chegando a sua vez, aí vem alguém, entra na frente, aí você tem que esperar mais um pouco, porque Jesus parou para dar uma atenção. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, fique em paz. Não se apresse não. Não se angustie não. Não fique aflito, não sofra. O mesmo que tem para a mulher do fluxo, tem para a filha de Jairo. Deixa eu te falar algo: a bênção de Deus é inesgotável. Ele sabe quem Ele vai honrar, no dia certo, na hora certa, no ano certo. Ele tem para todo mundo, irmão. A multiplicação dos pães e dos peixes sustentou uma multidão, e ainda sobrou 12 cestos. Por que 12 cestos? Porque 12 eram os discípulos. Irmão, entenda algo: Jesus nunca despede uma multidão de mão vazia, de barriga vazia, sem resposta. Apesar de ter uma multidão aqui, cada um sabe o milagre que vem buscar, e cada um sabe o que precisa. E Jesus está dizendo: o mesmo que eu estou indo em direção a Ele para curar, se você atravessar, se você me tocar, se você mexer comigo, eu tenho o poder de parar o que eu estou fazendo agora.
só para mudar a sua história, só para mudar a sua história, só para mudar a sua história. Eu estou pregando de um Cristo que ainda muda história, que ainda muda a vida, que ainda soluciona problema, que ainda faz milagre. Eu não sei o que você padecia, eu não sei do que você sofria, mas eu estou dizendo mais uma vez: aproveita que Ele está passando, aproveita que Ele está na casa. Ei, o tamanho do tua glória vai ser o tamanho da tua vitória. Deixa eu ouvir, igreja viva! Ela toca na orla, ele para. Estou terminando agora. Quem me tocou? Se você estudar um artigo, não é indefinido como parece. Se você estudar na língua original, o quem é no feminino, porque na tradução para o português se perdeu esse detalhe. Se fosse nos dias de hoje, se fosse da forma correta a tradução, estaria escrito assim: qual mulher me tocou? Porque esse quem aqui no caso era feminino. Tem alguém comigo? Diga amém. Só você estudar um pouquinho o grego, tem 3 textos. Ele sabia que era uma mulher, e ele sabia quem era. Esse quem era proposital, porque não adiantava ele curar ela por fora, por dentro, e não curar a imagem que as pessoas tinham dela por fora. Eu vou sentar para você pensar, porque eu cansei também. Pensa aí, quem me tocou? Qual mulher que me tocou? Sabe o que ele estava dando para aquela mulher? A oportunidade de todo mundo ao mesmo tempo enxergar: ela não é mais impura. Jesus às vezes atrai uma multidão para perto de você, gente te apertando e te sufocando. Aí quando eles pensam que você vai dar um surto, você fica leve. Quando eles pensam que você vai entregar os pontos, você fala assim: está tudo dominado. Quando eles pensam assim, vai voltar para o algo e para a droga, você fala assim: estou indo para o culto adorar Jesus, que ele é lindo. Jesus é especialista em criar ambientes para que as pessoas entendam: não é mais o mesmo. Ele estava dando a ela a oportunidade: filha, se manifeste, deixa todo mundo ver o que eu fiz, deixa todo mundo ver que você está curada, deixa todo mundo perceber que você pode voltar a viver em sociedade, porque a cura de Jesus é sempre, ela é completa. Ela é o quê? Jesus não tem interesse em curar só uma área da sua vida. Jesus não tem interesse em resolver só um probleminha, mas tudo ao seu redor continuar da mesma forma. Lembra que a hemorragia era interna? Como é que aquela mulher ia sair falando para os outros: pode olhar aqui, meu filho, estou curado? Não tinha jeito. Você entendeu o recado? Peguei até leve hoje. Tinha como a mulher ficar falando assim: pode conferir? Tinha. Quem me tocou? E aqui revela um outro problema. Aqui seria uma mensagem para a liderança de igreja, mas vai dar só um spoiler: discípulo insensível. Tem muito discípulo insensível, quer apressar o culto, quer apressar Jesus, quer apressar o cronograma do Espírito Santo. Jesus, tem uma multidão aqui, Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, está de brincadeira? Tem uma multidão aqui. Jesus não tinha parado em vão. Ele diz assim: eu senti sair de mim. Eu senti o quê? Virtude, dínamos, dunamis. Eu senti sair poder. A minha pergunta é: foi ele que liberou ou foi ela que arrancou? Foi ele que liberou ou foi ela que arrancou? Foi ela que arrancou.
ela conseguiu extrair o milagre dela. Jesus não falou nada. A hemorragia já tinha sido estancada. Pastor, não entendi, me explica mais. As suas atitudes para com Jesus, a sua disposição em honrá-lo, em tocá-lo, em conhecê-lo, em se envolver, tem o poder de atrair para a sua vida bênçãos e milagres extraordinários. Pastor, mas você nem profetizou. E precisa, você já tocou nele. Ela sentiu parar o fluxo. É como, vamos supor, a mulher está menstruada, ela sabe que ela está menstruada. Essa ou não é? Essa ou não é? Ela sentiu, todos os sintomas apareceram na hora. Por que ela fica com medo e fica trêmula? Porque ela sabia. Vão ver que uma mulher impura tocou em Jesus. Vão ver que uma mulher de fluxo de sangue tocou nele. E aí ele dá uma última palavra para ela: filha. De que ele chamou ela? De que ele chamou ela? A tua fé vai-te em paz, e fica livre de todo mal. Eu vim dizer para alguém nessa noite: Jesus está estancando sangria. Você não entendeu? Jesus está interrompendo ciclos de 12 anos.